Atualizações importantes e de última hora em relação ao processo de aplicação de visto para quem está no Brasil e deseja morar em Portugal. Ontem à noite, a Embaixada de Portugal em Brasília disponibilizou no seu portal um FAQ de perguntas e respostas extremamente pertinentes sobre essa nova fase, essa nova forma de fazer aplicação de visto. E nesse vídeo eu vou te mostrar cada uma das respostas e é muito importante que você assista com muita atenção. Esse é um dos vídeos mais importantes aqui do canal, porque o nosso objetivo, no final das contas, é te atualizar e te informar sobre a aplicação de visto se você pensa em morar em Portugal. Então é crucial que você assista até o final e entenda cada uma das perguntas e respostas. Se eventualmente você ficar com alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários para que a gente possa responder, ou então, se a gente não tiver essa resposta ainda, porque é uma nova fase de aplicação de visto, a gente trará em novos vídeos por aqui as atualizações. Por isso é crucial que você se inscreva aqui no canal se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, deixa o teu like e ativa o sininho, porque eu estou aqui semanalmente te ajudando, te atualizando sobre o processo de aplicação de visto, sobre as notícias que te trazem a possibilidade de você entender todo o contexto da política migratória do país e assim sempre tomar as suas decisões de forma mais assertiva. E já compartilha também esse vídeo com alguém que você conhece que precisam ficar atualizados sobre essa nova mudança. Esse aqui é um vídeo completo sobre tudo que a gente sabe até agora sobre essa nova fase de aplicação de visto. Então assista até o final com muita atenção e chega de enrolação, vamos analisar cada uma das perguntas. A primeira pergunta é: a partir do dia 17 de abril de 2026, todos os pedidos de visto solicitados no Brasil são obrigatoriamente submetidos presencialmente? Resposta: sim. Deixa de ser possível apresentar os pedidos de visto pelo correio, passando a ser um modelo exclusivamente presencial. Essa informação a gente já tinha. Segunda pergunta, muito importante, prestem atenção. Onde podem ser submetidos os pedidos de visto para Portugal estando no Brasil? Resposta: junto da VFS Global. Os pedidos de visto são submetidos exclusivamente pelos requerentes num centro de vistos da VFS da sua conveniência numa das seguintes cidades brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Belém do Pará, Fortaleza, Recife, Curitiba e Porto Alegre. Por que essa resposta é importante? Eu vou esmiuçar cada uma delas aqui com você. Primeiro, como funciona hoje o processo de aplicação de visto? Você pode fazer através de uma VFS ou pode, se você mora numa região que tem um vice-consulado, fazer através de alguns vice-consulados. Mas, diante dessa mudança, serão 10 sedes da VFS Global e não mais será possível você fazer através de vice-consulados. Você obrigatoriamente, necessariamente, vai iniciar o seu pedido de visto através de uma das sedes da VFS. Hoje, antes das alterações, atualmente, você tem 5 sedes da VFS espalhadas pelo Brasil e cada sede atende a localidades específicas. Então, a VFS de São Paulo atende, por exemplo, ao estado do Paraná, Santa Catarina. A VFS do Rio atende ao estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo e vários estados do norte. Brasília atende a outras localidades. Portanto, existe uma lista de jurisdição que você só pode aplicar naquela VFS que atende a tua localidade. Mas isso mudou. Segundo a informação da Embaixada, você poderá escolher a VFS da tua conveniência, o que pode facilitar bastante a tua vida, sobretudo em relação às demandas por vagas. Portanto, não mais existirá, segundo essa informação, pelo menos de agora, essa lista de jurisdição. Você escolhe de acordo com a tua conveniência. Ao invés de 5 VFS, agora serão 10 que você vai fazer esse agendamento para pedir o visto. Não mais por vice-consulados, apenas de VFS, e você escolhe a que fizer mais sentido para você, de acordo com a tua conveniência. 3. Como podem ser feitos os agendamentos juntos da VFS Global? Resposta: os agendamentos são realizados pelo requerente de visto utilizando a plataforma de agendamento com mecanismo de reconhecimento facial, disponível a partir do dia 17 de abril no site, onde encontrará todas as informações para o efeito. Se vocês forem lá no nosso Instagram ou TikTok ou nos nossos shorts aqui do YouTube, você vai encontrar um vídeo mostrando como você pode fazer o passo a passo para você criar a tua conta para solicitar esse agendamento para pedir o visto. Você vai encontrar esse conteúdo por lá. Eu vou fazer um vídeo depois
ensinando vocês a fazer isso aqui, um vídeo completo no YouTube, tá? Mas o agendamento vai ser feito pelo site da VFS através da tua facial, que significa que o agendamento, pelo menos, só você poderá fazer. Não será possível que outra pessoa faça por você. Mas lá no final tem uma novidade sobre quem pode aplicar o visto por você, que eu vou te explicar em detalhes. Assiste até o final que você vai ficar por dentro de muita informação importante por aqui. Esse aqui é um vídeo completo, talvez o mais completo que você vai acompanhar relativo a essas novas mudanças no processo de aplicação de visto. As duas próximas perguntas são fundamentais para quem já está na fase final de reunir a documentação, porque existia uma dúvida muito grande sobre até quando você conseguir enviar pelos correios. Vamos lá. Pergunta de número 4. Serão considerados e analisados os pedidos de visto submetidos pelos correios até o dia 17 de abril? Resposta: sim. Os pedidos expedidos pelo correio até dia 17 de abril serão considerados e em seguida analisados, mesmo que recebidos nas instalações da VFS Global depois dessa data. Ou seja, você poderá enviar até o dia 17 pelos correios e mesmo assim, desde que ele chegue no dia 20, 30, no próximo mês, não há problema. Se ele foi submetido, enviado por correios até o dia 17 de abril, segundo as informações trazidas pela própria Embaixada de Portugal em Brasília, serão normalmente analisados e aceitos. Pergunta de número 5. O que acontece aos pedidos enviados pelo correio a partir do dia 17 de abril? Ou seja, depois do dia 17 de abril? Resposta: os pedidos de visto remetidos por correios depois de 17 de abril serão devolvidos aos requerentes e não serão considerados. Então, se você enviou pelos correios a partir do dia 18, você não terá o teu processo analisado, vai ser devolvido, você vai precisar marcar um agendamento para entregar presencialmente a documentação. As próximas duas perguntas são pontos novos, são pontos relevantíssimos para esse processo, essa nova fase de aplicação de visto. Pergunta de número 6. Os agendamentos junto à VFS Global podem ser realizados por advogado? Agendamento? Não. Os agendamentos são realizados pelo próprio requerente com recurso ao novo mecanismo de reconhecimento facial, que reforça as garantias de segurança, transparência e de obtenção de vagas. Então, só você poderá fazer esse agendamento. Mas, Henrique, só o agendamento? Olha só a pergunta 7. Os pedidos de vistos podem ser submetidos por um advogado mediante agendamento prévio do requerente junto à VFS Global? Ou seja, eu posso marcar o meu agendamento com a minha facial, mas um advogado comparecer por mim para fazer esse pedido de visto? Resposta: sim, os pedidos de visto podem ser submetidos por advogados mediante agendamento prévio realizado pelo requerente, desde que munido de procuração para esse efeito e cópia da cédula profissional do mandatário constituído ou declaração emitida pela entidade competente para a verificação dos requisitos do exercício da respectiva profissão no Brasil. Então, um advogado poderá fazer esse pedido de visto por você. Isso é uma novidade, gente. Atualmente, só você poderia comparecer presencialmente para fazer o pedido do visto. Agora você tem a possibilidade de nomear um advogado para que a gente possa comparecer por você para fazer esse primeiro passo, né? Essa requisição do pedido do visto. Uma observação. Contudo, a apresentação de pedido de visto no centro da VFS, recorrendo ao advogado, não é possível para vistos de curta duração, dado que estes obrigam a recolha presencial da biometria do próprio requerente. Então, nos vistos de estada temporária e nos vistos de residência, você pode fazer uma procuração, nomear um advogado para que ele possa comparecer por você. E essa informação é importante demais, porque mesmo tendo mais sedes da VFS Global, existem muitos estados, o Brasil é um país territorial, existem muitos estados que estão distantes de uma VFS Global. Então, digamos que você esteja no Acre, que você esteja em Rondônia, que você esteja no Amazonas, você fica muito distante de Brasília ou de Belém, teriam que pegar horas de carro, barco, às vezes, talvez, ou então você tem que pagar um valor alto de uma passagem aérea para comparecer para pedir o visto. Em alternativa, você pode nomear um advogado para fazer isso para você. Então esse é um ponto muito importante, é uma novidade clara. E pensando sob a ótica de quem trabalha com esse processo de aplicação de visto, vai ser fundamental o fato de você poder entregar essa documentação presencial desse aplicante de visto, porque você pode questionar, inclusive, qualquer pendência apontada pela VFS Global. É muito comum pendências sem a menor fundamentação legal, sem o menor cabimento, apenas pela prática da VFS. Assim sendo, você poder contra-argumentar em relação àquele ponto faz com que você
não perca tempo desnecessário. Então, vou te dar um exemplo do que acontece bastante na aplicação do visto de trabalho com acompanhamento familiar. A VFS indica que o aplicante precisa ter a comprovação total para a família só no salário, que não poderia fazer a aplicação com o valor disponível em conta. Essa pendência já aconteceu várias vezes. Só que o que acontece, gente, é que você pode comprovar que você vai receber o mínimo para você enquanto trabalhador, mas você pode ter a reserva financeira, a liquidez do valor disponível para os 12 meses em conta e você poderá naturalmente aplicar o teu visto. Mas quando a VFS indica isso como pendência, quem não conhece o processo tenta se desdobrar para conseguir colocar isso dentro do contrato de trabalho e quando chega no consulado, o consulado desconfia. Nossa, um salário tão alto, uma função básica. Logo, essas exigências sem fundamento naturalmente poderão ser contra-argumentadas por quem conhece esse processo de aplicação de visto. Então esse é um ponto muito positivo para quem vai aplicar mediante ali a apresentação de uma procuração do advogado constituído no Brasil para te ajudar com isso. Oitava pergunta: é possível realizar um único agendamento junto da VFS Global para toda a família? Resposta: sim. Um adulto requerente principal pode realizar o agendamento junto da VFS com recurso de reconhecimento facial, adicionando os seus familiares que também pretendem submeter pessoalmente um pedido de visto, não necessitando estes de fazer o reconhecimento facial. De recordar que apenas serão aceitos no balcão da VFS os requerentes adicionados ao requerente principal que efetivamente pretendam viajar acompanhando e na qualidade de dependentes do requerente do visto principal. O que significa? Digamos que você e a sua esposa, você e o seu esposo, vão solicitar visto de trabalho, ou seja, cada um vai pedir um visto principal. Não é possível que você tenha um só agendamento para que os dois peçam um visto. Agora, se digamos que a sua esposa vai pedir um visto de trabalho e você vai estar como acompanhante familiar, ok, pode ser apenas um único agendamento. Mas se forem dois vistos principais, mesmo que vocês sejam familiares, cada um terá que ter um agendamento. Pergunta de número 9. É obrigatória a presença de requerentes menores para a submissão do visto? Resposta: não. Até os 15 anos é dispensada a presença de menores no centro da VFS, desde que representado pelos seus progenitores. Caso um dos progenitores não se encontre presente, deve ser apresentado um documento subscrito pelo mesmo, com assinatura reconhecida, onde autoriza expressamente a submissão do pedido do visto do menor. A presença de requerentes menores com idade igual ou superior a 16 anos é obrigatória para a submissão de vistos. Então, se você é adulto ou se você tem a partir de 16 anos, você vai precisar comparecer, mesmo que como acompanhante familiar, no dia da entrevista para entregar a documentação, seja você comparecendo presencialmente ou mediante procuração de um advogado. Pergunta de número 10. A autorização para a submissão de visto de menor junto da VFS substitui a autorização parental de viagem? Resposta: não. A autorização para a submissão de visto não substitui a necessidade da autorização parental de viagem, caso um ou ambos progenitores não acompanhem menor nessa ou noutras deslocações internacionais. Então, atualmente, quando você vai pedir um visto em que está só um dos responsáveis legais fazendo esse pedido, você precisa da autorização do outro genitor, que é uma autorização de viagem e residência no exterior. Esse documento ainda será exigido. O que haverá agora é uma nova procuração que você precisa redigir e reconhecer a assinatura para a submissão do visto. Então é um novo documento que não existia antes, que vai ser necessário agora. 11ª pergunta. Se o meu pedido de visto estiver incompleto no dia da entrega presencial na VFS Global, é necessário reagendar um novo atendimento? Resposta: não. Caso o pedido do visto se encontre incompleto no momento da sua entrega presencial na VFS, não será necessário proceder a um novo reagendamento de atendimento presencial. Mediante a assinatura de um termo de compromisso de entrega, o requerente dispõe de um prazo de 5 dias úteis para apresentar a documentação em falta à VFS Global, seja em formato digital ou físico original, em função da natureza do documento. Acabou o prazo de 5 dias, o processo será analisado nas condições em que se encontrar. Pergunta de número 12. Onde posso encontrar mais informações sobre o pedido de visto para Portugal? Os interessados e requerentes de visto para Portugal devem consultar apenas fontes de informações oficiais e fidedignas, incluindo sobre os documentos que devem ser apresentados pessoalmente junto à VFS Global, garantindo que seus processos estão completos e prontos para serem analisados. Recomendamos a consulta dos seguintes sites de informação, que é o portal dos vistos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, portal e redes institucionais da Embaixada de Portugal em Brasília e VFS Global através do seu próprio site. Agora, vamos fazer um resumo do que a gente leu, dessas informações trazidas e os impactos efetivos que isso traz no processo de aplicação de visto. É importante a gente recordar que
as informações sobre essa mudança, ou seja, o anúncio dessa mudança da forma de aplicação de visto, foi feito no começo do mês de março. De lá até aqui, nenhuma informação oficial, nenhuma informação concreta. Quase 40 dias em que os aplicantes que estavam se preparando para fazer o pedido do visto estavam muito preocupados sobre esse novo formato de fazer a aplicação para quem pensa em morar em Portugal. Então vamos trazer informações mais concretas, ou então vamos analisar os pontos para quem está na fase final de reunir a documentação. Se você enviou a tua documentação até o dia 17, segundo essas informações trazidas, a tua documentação, mesmo que recebida na VFS em data posterior, naturalmente será analisada. Outro ponto importante que merece muito destaque é sobre a possibilidade de você escolher a sede da VFS de acordo com a sua conveniência. Atualmente, já existe a possibilidade de você marcar para entregar presencialmente essa documentação, mas tem sedes, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, que é muito difícil você conseguir uma vaga. Já em Brasília e Minas, são muitas vagas disponíveis em datas muito próximas. Portanto, tem locais em que é mais fácil você conseguir um agendamento. Então, se você pode marcar de acordo com a tua conveniência, isso pode fazer total diferença nesse processo de aplicação de visto. Outra questão era justamente sobre essa dúvida. Nossa, eu compareci na VFS, mas faltou um documento. Será que eu vou ter que aguardar de novo um reagendamento? Será que eu vou entrar numa nova fila para conseguir ter a minha vaga para aplicar o visto? Não, você vai ter o prazo de 5 dias úteis para cumprir essa pendência, tal como acontece hoje. Você vai ter a possibilidade de enviar a documentação pelo e-mail e o teu processo correrá naturalmente para o consulado, atendendo essa pendência e assim você conseguindo ter a análise final, que pode ser de aprovação ou negativa. Mas você não vai precisar marcar uma nova data se faltar algum documento específico. E o ponto que mais me surpreendeu em relação a essas informações é a possibilidade de você nomear um advogado para fazer esse pedido de visto por você. Isso pode facilitar a vida de muitas pessoas que não poderiam comparecer presencialmente naquela VFS para fazer o processo de pedido de visto, seja pela distância, seja porque quer contar mesmo com o advogado para fazer essa entrega da documentação e, se for o caso, contra-argumentar alguma pendência indicada pela VFS Global. Então essa é uma possibilidade nova. Então Portugal vai se atrelando a sistemas migratórios parecidos com o de outros países, em que você tem esse comparecimento presencial, em que você pode nomear um advogado para fazer isso por você, ou então te acompanhar para fazer esse pedido de visto, porque anteriormente não era possível você fazer isso mediante procuração. Então essa é uma oportunidade muito grande para que você possa ter um auxílio ainda melhor. E eu te digo isso porque a gente lida diariamente com centenas de processos que estão em análise. Então pendências de todo tipo, sem o menor cabimento muitas das vezes. Portanto, você ter um processo mais próximo, isso provavelmente vai acelerar o tempo de análise, então cumprir aquele prazo de 30 a 60 dias e você vai ter um contato mais aproximado nesse momento de fazer a aplicação do teu visto. O ponto de atenção segue ainda sendo sobre a disponibilidade ou não das vagas através das VFS globais e entender se essas vagas serão muito escassas, se terão de forma abundante. É fundamental entender mesmo na prática como isso vai funcionar. As informações da embaixada é que serão disponibilizadas semanalmente, portanto, toda semana, em tese, é para abrir essas vagas para que você faça a marcação. Pode ser que haja uma disputa maior, mas como existe a possibilidade de você escolher a VFS de acordo com a sua conveniência, isso pode não ser um problema. Principalmente se você tem um local específico que você tem algum advogado para fazer isso por você. Então, digamos que lá na VFS de Recife esteja mais rápido. Talvez faça sentido você fazer por Recife ao invés de fazer por São Paulo. É claro que na prática mesmo a gente vai entender as principais mudanças mesmo e as oportunidades que terão nessa nova modalidade, nesse novo processo mesmo de aplicação de visto para quem pensa em morar em Portugal. E sendo muito franco, muito sincero com vocês, eu já trabalho há alguns anos com o processo de aplicação de visto e nunca esteve tão rigoroso, tão difícil o pedido do visto como nesses últimos meses, nesses últimos 3, 4 meses, com muitas negativas de formas aleatórias, com documentos a serem solicitados sem muita clareza. Tem sido crucial você criar a melhor estratégia, entender como as coisas têm funcionado para que você não receba uma negativa de visto. Nunca teve tantos vistos negados nesses últimos 3, 4 anos como está acontecendo agora. E é bem verdade que os processos foram centralizados na Embaixada de Portugal em Brasília, mas agora, com essa nova modalidade, com esse novo formato de aplicação,
pode ser que voltem os consulados locais a fazerem as análises. Isso pode trazer um processo muito mais claro e muito mais rápido. Levando em consideração que o processo não está bom do jeito que está, você ter uma mudança com essas informações trazidas que não vão onerar tanto o aplicante, que não vão prejudicar tanto o aplicante, pode ser um caminho realmente mais eficiente para fazer a avaliação dos processos de pedido de visto. É claro que as dificuldades desse novo modelo a gente vai conhecer nas práticas e sempre passar para vocês aqui essas dificuldades e como você pode vencer esses desafios na hora de fazer o processo de aplicação de visto. Nos próximos dias, semanas e meses, a gente vai atualizá-los sobre tudo o que tem acontecido, portanto é crucial que vocês se inscrevam por aqui. Vocês vão encontrar no canal vídeos completos falando sobre essa aplicação de visto, quais são os documentos necessários, como você pode fazer, quanto vai te custar, dicas fundamentais sobre documentos que não estão no checklist, mas que podem ser solicitados. É claro que cada caso é um caso, então se você quiser contar com uma consultoria completa para te ajudar a fazer o processo de aplicação de visto, você pode entrar em contato com o Direito Além das Fronteiras. Eu sou o Luiz Henrique e a minha equipe vai ter o maior prazer em te ajudar a aplicar o teu visto da melhor maneira possível, com a melhor estratégia. Portanto, se faz sentido para você contar com esse tipo de consultoria, você pode entrar em contato, é o primeiro link aqui na descrição. E gratuitamente você vai encontrar informações e conteúdos aqui no canal que te ajudam a entender tudo sobre esse processo de forma geral, claro, genérica, para fazer esse pedido. Se esse vídeo te agregou de alguma forma, eu vou pedir que você deixe o teu like, se inscreve aqui no canal para ajudar o nosso trabalho, para fazer o nosso conteúdo chegar a mais pessoas e compartilha também com quem você conhece que está pensando em morar em Portugal, no grupo que você faz parte, no grupo da tua família, para que a gente consiga trazer essas informações relevantes para todo mundo que pensa em fazer o processo de aplicação, fazer isso corretamente. Já se inscreve por aqui, ativa o sininho, já estou te esperando no próximo conteúdo.